Salve família, eu tô com um pouco de sono, tá? Essa cara e esse voz de desânimo é sono mesmo, mas tá tudo bem comigo. E com vocês, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Na paz de Cristo aí? Esperamos que sim, né? Bom, hoje eu quero falar sobre as diferenças entre as pessoas, né? Essa semana eu tive uma discussão um pouco mais forte com um amigo meu e eu acho que esse é um tema importante e precisa ser falado sobre as pessoas, né? Nós vivemos em nossa própria bolha de realidade, né? A gente só consegue perceber o universo que a gente percebe. Essa frase é profunda, mas é um pouco difícil de entender no começo, né? A gente só percebe, então a gente só tem acesso ao universo que a gente consegue perceber. Então tem coisas rolando em outras partes do universo agora, tipo, tem coisas rolando em Marte, tem coisas rolando em Júpiter, deve ter muita coisa rolando no Sol, né? E eu não consigo perceber. E tem coisas rolando em outros universos, em outros, sei lá, em outras linhas de tempo, que tá tudo rolando agora, dizem, simultaneamente. Mas eu consigo perceber só essa linha de tempo que eu vivo e só consigo perceber aquilo que está ao alcance dos meus sentidos, né? Mas não é só isso. A gente não enxerga a realidade, a gente não tem acesso à realidade. A gente tem acesso a um filtro, né? A informações que são filtradas através da nossa mente, né? Das nossas crenças, do nosso conhecimento, né? Um exemplo muito fácil disso é a própria linguagem, né? Então você consegue ouvir e me entender porque você fala português, né? Se uma pessoa que fala só inglês me ouvir, ela não vai entender, ela vai perceber essas palavras de outras formas, né? É o mesmo que acontece quando eu ouço alguém falando chinês. Eu não entendo nada de chinês, a pessoa fala, me parece que ela está só fazendo um monte de ruídos estranhos. E tá falando coisas estranhas. Uma outra pessoa que entende chinês, ela vai ouvir aquilo e vai entender a mensagem. Então ela tem acesso a uma outra realidade. Por que é importante entender isso, né? E reconhecer isso? Porque a gente julga as pessoas muito por aquilo que nós somos, né? Então, às vezes eu tenho uma consciência um pouco mais elevada e eu tô generalizando quando eu falo eu, né? E aí eu penso que todo mundo deve se importar, né? Por exemplo, eu sou vegano e eu penso que todo mundo deve se importar com os animais. E aí eu vejo uma pessoa que não é vegana, que não se importa, eu penso, nossa, que pessoa sem consciência. Mas não é que essa pessoa não tem consciência. E tudo bem, ela não tem consciência. Mas é porque ela enxerga e ela entende o mundo de uma outra forma. Para mim, a morte de um animal é uma coisa terrível, mas para outra pessoa pode não ser, né? E isso, por mais que pareça que essa pessoa é menos evoluída do que eu, isso não é um sintoma, eu considero um sintoma, né, de evolução, mas é porque eu considero, não é porque não é uma regra universal, é porque eu considero isso. É um exemplo mais fácil de enxergar esse fenômeno quanto à relação a animais como ratos e baratas, né? Eu enxergo esses seres como seres fofinhos, bonitinhos que precisam ser cuidados. Mas há pessoas que têm medo, né, desses animais e aí elas enxergam esses animais como repulsivos, asquerosos e imundos e perigosos e coisas assim. E aí vem aquele questionamento, né? Será que qual é a verdade por trás disso? Será que esses animais eles são fofinhos, né? E vontade de abraçar e de cuidar? Ou esses animais eles são perigosos? Ambas as coisas, né? Depende de como você vê, de como você enxerga isso. E esse fenômeno é muito importante a gente entender isso e reconhecer isso, né? Reafirmo, porque às vezes a gente julga as pessoas, mas a gente não está julgando com base na verdade. A gente está julgando com base, na verdade, com V maiúsculo, na verdade que é. A gente está julgando com base na nossa verdade, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente é. Então, esse exemplo do veganismo é muito bom, né? Então, a gente que é vegano, a gente olha para uma pessoa que não é vegana e a primeira reação é pensar que aquela pessoa é insensível ou ela é menos evoluída. E não necessariamente, às vezes é isso, né? Mas não necessariamente, mas talvez ela não dê importância ao veganismo, porque para ela as outras pautas são mais importantes. E às vezes a gente encontra pessoas que não são veganas, que são super engajadas
com outras questões, com questões como feminismo, com questões como racismo, e são pessoas muito conscientes nessa área, nesses pontos, mas que não são veganas. E isso não quer dizer que elas são menos importantes ou menos conscientes. Só quer dizer que elas dão mais importância, né? Elas dão mais valor a outras pautas. Elas enxergam a realidade de uma outra forma. E a gente tem um trabalho, um processo de despertar, né? Num primeiro momento acontece muito de acreditarmos sermos melhores, né? Quem nunca olhou para os pais e pensou, pô, meu pai sabe de nada, né? Coisas do tipo, mas isso não é real, né? Eles talvez não saibam dos temas que a gente sabe, né? Porque eles nasceram em outra época e tiveram outras prioridades, né? Mas isso não quer dizer que eles são menos evoluídos ou eles são menos instruídos. Só quer dizer que eles tiveram outras prioridades e eles enxergam o mundo de outras formas, né? Uma outra forma de ver isso é através da dinâmica espiral, né? Que ela mostra níveis de consciência. Em cada nível de consciência, a pessoa enxerga o mundo de uma forma, né? Então é muito importante, de novo, reconhecer esse processo, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente faz julgamento sobre o que as pessoas são, ou sobre a consciência dessa pessoa, o quanto ela é elevada espiritualmente, mas esses julgamentos são a partir das nossas impressões, das nossas crenças, né? E acabam não fazendo sentido, né? Então é muito importante, de novo, a gente perceber que cada pessoa é diferente, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente, cada pessoa está na sua própria bolha de realidade. E isso não quer dizer que a pessoa é ruim, né? Então toda vez que a gente olhar para uma pessoa e pensar, não é gente boa, porque tá fazendo merda, porque tá comendo uma carne, repensar isso, né? Repensar e olhar com calma, né? Porque às vezes a pessoa não dá importância para uma questão que pra gente é muito importante, né? Mas não quer dizer que isso é importante para ela, né? E às vezes a gente dá importância a coisas que não são importantes, né? E aquela outra pessoa que a gente acha que é menos evoluída, ela dá importância a coisas que realmente são importantes, né? Para viver, para sobreviver aí na Matrix, tá bom? Então eu sei que parece um pouquinho confuso, mas essa daqui é mais uma pecinha do quebra-cabeça. Vai juntando essas pecinhas, vai guardando essas pecinhas e uma hora você vai ter um quebra-cabeça completo. Então, guarda no coração essa mensagem, aplica quando for necessário, quando fizer sentido, né? E lembre-se, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente. Não fazem sentido comparar e nem julgar as pessoas, tá bom? Então é isso, crianças. Juntem aí mais uma pecinha e até a próxima.